A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Que bom começarmos esta semana na presença do Senhor, ouvindo a palavra, estudando a Bíblia e, claro, quando você o faz, você conhece Deus na sua plenitude. A coisa mais importante, a coisa mais sábia da vida é quando você conhece Jesus. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Vive. Vamos fazer do nosso programa 30 minutos de sabedoria, de inteligência. Você, quando ouve um homem de Deus, verdadeiramente um homem de Deus, você não estará perdendo tempo, você estará investindo tempo naquilo que é a sabedoria lá do alto. Quero lhe falar da Bíblia Sagrada, quero lhe falar de coisas que dizem respeito ao coração do Senhor Jesus Cristo. Olha, você sabe que é possível ouvir a voz de Deus? A voz de Deus, apóstolo, é possível. E eu espero que durante este programa você entenda, compreenda como Deus fala, usando lábios de um mensageiro, usando a Bíblia Sagrada. Então, a coisa mais importante da vida, no meio deste mundo, que tem tantas vozes, tantos apelos, e lhe digo que grande parte dos apelos que este mundo tem são apelos do diabo, do inimigo das nossas almas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele deu um golpe mestre quando conseguiu convencer Adão e Eva a pecarem contra Deus, e ele teve o grande prazer de saber que por causa do pecado original todos pecaram e todos vão morrer, a não ser que Jesus seja o Senhor da vida, que Jesus seja reconhecido como soberano, o Todo-Poderoso, o Rei de Reis, o Salvador. Então, o mundo tem hoje 7 bilhões e meio de pessoas. Grande parte rasteja como cauda de animal, agarrados e presos e aprisionados a vícios terríveis. A pessoa pensa que está curtindo um barato quando ele pega uma injeção de uma anfetamina, de uma droga e injeta nas suas veias. Ou quando se excede na bebida alcoólica e dá vazão à sua alegria descontrolada, sem sentido, alcoolizado. Ou quando a pessoa se revolve na lama, como Pedro disse, a porca volta à lama, o cachorro volta ao vômito. Este mundo é de lama e de vômito. Desculpe-me falar disto logo de manhã, mas é importante que eu lhe diga. A única forma de você sair de tudo isto, a única forma de você sair da escravidão do pecado, do vazio da vida, a única forma, o único caminho e a única verdade tem que vir de Jesus Cristo. Oh, quantos jovens passaram de sexta para sábado, sábado para domingo, numa balada e beijaram 50 meninas. E tiveram sexo ilícito em lugares públicos. E assim está vivendo a nossa grande parte da nossa juventude, ativada por Satanás. E as pessoas pensam que estão vivendo, estão curtindo, mas tudo isso tem consequências. Quem vê caras, não vê corações. Quem vê caras, não vê o estado de saúde de uma pessoa. E às vezes num beijo, numa troca de fluidos, vem o vírus da AIDS. Deus não vai jogar fora a maconha
ou o teco de cocaína, ou pegar a cerveja, a bebida alcoólica forte e atirar pela janela fora. Deus não vai fazer isso. Mas você tem que saber o que Deus está dizendo. A voz dele está dizendo: todos os atos na vida têm consequências. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Eu aprendi isto a duras penas, mas é uma verdade. Inconteste. Se eu semear o bem, eu colho o bem. Se eu semear o mal, eu colho o mal. Então eu preciso ouvir a voz de Deus, a voz da sabedoria de Deus, a voz mais sábia, daquele que é o mais perfeito, o mais formoso, o mais belo entre todos, Jesus. O Rei, o Senhor, o cabeça, o governo. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Eu não estou lhe falando de religião. Eu não estou lhe falando de um mito, de um pensador grego, de um filósofo de Atenas. Eu estou lhe falando daquele que é o Criador, aquele que te ama e que foi tão bom e gracioso que nos colocou frente a frente nesta hora para que você ouvisse a voz dele. Você está ouvindo a voz dele que te chama. Ele está te chamando. Aliás, há muito tempo que ele vem te chamando por situações, por sinais, por adversidades até. O Senhor está dizendo: para. E quando ele diz para, é para parar. E hoje ele está dizendo: para, ouça a minha voz. Você sabe que o grande desafio da minha vida, como pastor evangélico, como um apóstolo para as nações, é saber discernir quando é Deus a falar, ou quando é a minha carne a falar, ou quando é Satanás a falar. Porque aquela voz que persuadiu no jardim do Éden Adão e Eva para pecarem, deve ter sido uma voz tão dócil, tão amorosa, tão convincente, que levou à queda, à fratura da relação com Deus, à perda de domínio, ao sofrimento e à catástrofe, porque todos os seres humanos pecaram por causa do pecado original. Então eu preciso ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala de um jovem que estava sendo preparado para ser um profeta, Samuel. E ele convivia com um profeta já envelhecido, com dificuldade de ver, talvez com glaucoma, o profeta Eli. E um dia, Deus fez um teste com o jovem Samuel, chamando-o. Mas a verdade é que ele não conhecia ainda o Senhor, não conseguia reconhecer a voz de Deus. Vamos ver isso na palavra. Diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 3, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado ao sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel, e este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. E ele disse: não te chamei. Meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então existem aqui dois pontos muito importantes. Samuel estava aprendendo, estava na escola da profecia. Ele estava precisando de conhecer a voz de Deus. Mas diz a Bíblia Sagrada que Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra. Então existem dois pontos. Primeiro, tem que se conhecer a Deus. Nós dizemos no meio cristão, você tem que ter uma experiência
você tem que experienciar, viver, ver Deus. Quando o profeta disse, ainda não conhecia o Senhor, ainda não conhecia, quer dizer que o Senhor se revela e o Senhor se dá a conhecer. As experiências. Eu sei muito bem hoje quando é Deus que está em alguma situação e quando não é Deus que está na situação. Porque a Bíblia diz que ele primeiro tinha que conhecer ao Senhor. E ninguém conhece ao Senhor em casa. Conhecer a Deus é uma experiência 24 horas por dia. Tem que participar da igreja, tem que ler a Bíblia, tem que viver em oração, tem que ter comunhão com os santos, tem que ir aprimorando o ouvido espiritual. Então ele disse, olha, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ele não conhecia, ele não entendia como Deus fala. Deus não fala por cartas. Carta de tarô, mapa astral. Deus não fala por borra de café. Deus não fala com o consultor de mortos e de astros. Deus fala a intimidade do coração. Às vezes, para mim, é uma voz audível que entra pelo meu ouvido, chega ao meu coração, chega à minha vida íntima e eu percebo o Senhor falando ao meu coração. Então ele disse, ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra. Então, depois que Deus se torna íntimo e a pessoa humilde, submissa, Deus não faz isso com orgulhoso nem vaidoso. O soberbo não vê Deus. O sujo de coração não vê Deus. Aquele que não é humilde não pode ver Deus. Deus não trata com estrelas de Hollywood. Deus não trata com o homem que se acha superior a Deus. Deus trata com aquele que diz, Senhor, eu sou um pecador, eu preciso de ti. Então diz que Samuel não conhecia ainda, a palavra não lhe tinha sido revelada. Então diz a experiência que você tem que entender, Deus hoje, pelo mesmo Espírito Santo, está usando a palavra, está usando a voz dele, está falando. Ele está chamando Samuel, Maria, Antônio, João, Fátima, Manuela. Ele está falando. Às vezes você não está dando atenção. Às vezes você está dizendo, não é para mim, é para minha sogra, não é para mim, é para o vizinho. Ou se o meu marido ouvisse esta palavra. Mas Deus não quer falar com o teu marido, teu sogro, tua sogra, teu vizinho. Deus quer falar com você. Há um momento que você tem que aprender a não recorrer sempre a Eli. Porque todas as vezes que Deus falava, Samuel, ele corria a Eli porque ele não conhecia Deus. Ele não sabia que Deus falava daquela forma. Ele não sabia que a palavra se revelava. Por isso ele corria para Eli. Mas diz o versículo 8, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Foi preciso Deus falar 3 vezes para o profeta dizer, peraí menino, não sou eu, essa é a voz de Deus. Todos os dias, neste canal de televisão, nesta estação de rádio, neste satélite, o Senhor está falando e a sua voz está sendo ouvida por muitos, mas está sendo ignorada também por muitos. Porque às vezes o que um pregador diz não é muito popular. As pessoas nem todas batem palmas, mas quem é de Deus sabe que é Deus que está falando. Sabe que é a palavra da graça de Deus que está sendo revelada. Então ele disse, então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai de tarde, e se alguém te chamar, dirás, fala Senhor,
porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então, que experiência! Há um momento em que todos nós, temos que dizer, eis-me aqui. E hoje chegou esse dia. Hoje chegou, é o dia. O teu divisor de águas. Porque Eli entendeu que aquela voz que chegava ali ao templo não era a voz de um televisor que tinha ficado ligado ou um vizinho que estava batendo na porta. Era o próprio Deus que estava falando. Era o próprio Deus que estava chamando para que o novo profeta, Samuel, um profeta temido, aprendesse a reconhecer a voz de Deus. Por que é preciso conhecer a voz e a palavra? Porque o Senhor Jesus Cristo está pronto para fazer algo grande em sua vida. E se você não conhece a palavra, e se você não reconhece a sua voz, você também é suscetível de dar ouvidos à voz do inimigo. A voz de um espírito enganador, a voz de um falso profeta. Então, a grande manifestação de Deus se faz pela pregação e a revelação do Espírito Santo. Paulo disse aos Romanos, ou se guarda esta palavra, é importante, ele disse, o meu espírito, o nosso espírito, testifica com o Espírito de Deus que somos filhos. Quer dizer que existe alguma engrenagem espiritual que o nosso coração, o nosso espírito diz, sim, Deus, sim, eu compreendi, é a hora, sim, é o momento, eu te ouço. Porque quem é lobo, quem é cabrito, não consegue ouvir essa voz. Quer ver o que disse Jesus, o próprio Senhor Jesus, no livro de João capítulo 10, ele diz assim, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quer dizer que quem é ovelha tem um ouvido, um tímpano ovelino para ouvir a voz deles, que não dá ouvidos a mercenários. Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. Então o Senhor está dizendo que Ele capacita pessoas a quem Ele chama de ovelhas, submetidas, humildes, que ao ouvirem a voz de Deus, inconfundível, dizem amém, Senhor, estou aqui. É para ir à igreja, eu vou. É para evangelizar, eu evangelizo. É para cooperar financeiramente, eu coopero. Tudo que eu faço para Deus. Isto se chama a ovelha. As estatísticas dizem que para a ovelha começar a compreender e a entender a voz de Deus, demora mais ou menos uns 3 anos. Para a pessoa começar a ter a percepção, é Deus que está falando. Não é apenas uma voz humana, é Deus que está falando. Agora, existem pessoas que nunca entenderão. Diz o versículo 27, as minhas ovelhas ouvem. Mas o 26 diz, vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Então, qual é a diferença entre quem é ovelha e quem não é ovelha? Pelo ouvir e seguir. Então, Deus só precisa de um ouvido e de uma ovelha. Alguém que o escute. Alguém que diga, fala, Senhor. Fala, eu ouço, o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, o verdadeiro servo ouve a voz de Deus. Isso tem que ser claro para você. Você tem que ouvir e você tem que obedecer. Deus quer que você seja sal da terra, luz do mundo. Deus quer que você, quando abrir a Bíblia Sagrada, você diga, fala, Deus. Fala pela palavra. Usa o teu mensageiro. Fala. Então, eu vou voltar lá em 1 Samuel 3,
porque esta palavra, para terminarmos, é muito importante. Versículo 9: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então, se você não conhece a voz de Deus e você não tem prática da palavra, você pode ser vítima. Nós vivemos num mundo diabólico. O mundo inteiro jaz no maligno. E o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos hoje dele fazer esse desafio. Se você ouviu a voz de Deus, diga para Deus: Senhor, eis-me aqui. Eu sou teu servo. Eu te reconheço como Senhor e Salvador. E eu não vou dar ouvidos a vozes humanas, nem vozes diabólicas. Porque às vezes as vozes diabólicas podem nem ter sonido, mas elas entram num Facebook e com um teclado conseguem ter uma ressonância destrutiva que acaba com reputações, acaba com vidas. Quantas vezes pessoas chegaram ao meu ministério e disseram: Deus disse para dizer ao Senhor, e não era Deus, era o próprio diabo, era um filho da desobediência. Então, no meio de tantas vozes, há uma voz que te diz: Samuel. Diga o seu nome, para que eu possa repetir o seu nome. Antônio, Maria, João, José. E o que Deus espera: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quando você tem esta capacidade, a Bíblia diz que você é salvo. Glória a Deus. Hoje é segunda-feira, eu tenho muita gratidão a Deus. Tivemos dois cultos maravilhosos ontem. Falamos sobre questões importantes da fé, da autoridade cristã, da salvação. Então, quero lhe deixar um convite. Hoje à noite temos reunião do Ministério de Oração. Você quer experienciar algo forte na questão da oração? Hoje, 19h30, com o Bispo André, Bispa Cristiane, os nossos pastores da oração, um trabalho profícuo, tremendamente poderoso. Amanhã, 10 da manhã, Escola Bíblica com o Bispo Daniel. E quarta-feira que vem, com o apóstolo Miguel Ângelo, vamos continuar falando sobre a salvação eterna do cristão. Venha estar conosco. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Nosso telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós, 30 17 90 90. Temos conselheiros para lhe ajudar. E certamente você vai sentir este elo com um lugar onde se ouve Deus, onde se aprende a palavra. Você precisa disto. Você precisa de ter a razão para viver. E não há razão para viver sem a palavra e sem a voz de Deus. A voz de Deus acalma a tempestade. A voz de Deus faz sossegar o coração. Você a ouviu. Tenha a segurança de que essa voz lhe trouxe vitória, saúde e o milagre que você tanto estava precisando. Amém? Amanhã eu volto. A minha gratidão, mais uma vez, nossa equipe de televisão, ao povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte para que a palavra seja pregada através dos seus dízimos e ofertas. Eu queria agradecer também aquele homem, aquela senhora que vai pegar o seu telefone, vai ligar para nós e vai dizer: olha, eu quero cooperar, esse programa é voz de Deus para a minha vida. Eu preciso de investir no reino, para que o reino seja anunciado. Ligue, 30 17 90 90. Eu volto amanhã. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, amada esposa Bispo Roxana. Dizemos mais uma vez: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Graça e paz. Até amanhã. Você ouviu a voz de Deus. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus.
O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.